Boa noite a todos. Estamos aqui esperando o Dr. Charles entrar para mais uma live, uma live bem importante nesse Dia do Trabalhador, né? Então estamos esperando só o Dr. Charles entrar. Aí a gente vai começar um bate-papo bem bacana aqui hoje. Um bate-papo bem interessante, vai esclarecer bastante coisa para as pessoas agora, né? Questões trabalhistas, né? O pessoal já está entrando aqui. O Charles entrou, vou convidar ele. Entra aí. Foi convidado. Boa noite, meu amigo Charles. Boa noite, Emerson. Tudo bem? E aí, tudo bem? Pronto para essa live de hoje? Sim, vai ser um bate-papo importante hoje, né? Numa data tão especial. Vai ser bem bacana, porque hoje é Dia do Trabalhador, né? Sim, exatamente. Não tinha dia melhor para isso, né? É verdade. Ainda mais com tudo isso que está acontecendo, né? Tem impactado tantas pessoas. Vai ser um. Isso mesmo, tem o pessoal já entrando aí. Vamos esperar mais um minutinho. Olga Seno, minha amiga, faz muitos anos que eu não vejo, farmacêutica. Acho que ela está no interior da comunidade. Obrigado aí. Então, ó, primeiro eu quero agradecer a sua presença, Dr. Charles. Disponibilizar seu tempo nesse feriado, né? Não é tão fácil assim. Estamos todos em quarentena. Mas muito obrigado. Irmãozão Óbvio Júnior. Beleza? Então, ó, vamos começar a entrevista. Essa entrevista faz parte do canal Papai Quarentena, Direção de Educação, do projeto Voz e Vez Fazem a Diferença. E hoje a gente está com o Charles Varello, advogado, e quero que a primeira boa noite a todos, e também fale um pouquinho do seu escritório, do seu escritório atende, né? E quero dizer que esse eu recomendo. Bom, obrigado, né, pela introdução. Desejo uma boa noite para todos os participantes. E para quem não me conhece, né, eu sou advogado, sou graduado em Direito pelo Mackenzie, sou pós-graduado em Direito de Família e Sucessões pela FMU e estou concluindo uma segunda pós-graduação agora em Direito Civil pela PUC. Eu tenho um escritório, né, como já mencionou o Emerson, chama-se Varello Advogados, com sede aqui na região central de São Paulo. E a gente atua em diversas áreas, né? Direito civil, direito imobiliário, direito empresarial e, por óbvio, também o direito trabalhista. Beleza, bacana. Ô Charles, eu quero dar um link pro RT Brasil, o Roberto está online, Cristina está online, Cláudia, Valéria, tem bastante. A Valéria já mandou uma pergunta para você. O Ricardo também está ao vivo. Então, podemos começar com as perguntas, mas vamos sabatinar hoje. Não, perfeito, vai ser um prazer. Ó, então, a primeira coisa é... Eu quero falar que hoje é o Dia do Trabalhador, escolheu falar sobre esse assunto hoje, né? E o Dia do Trabalhador no Brasil aqui foi em 1924 pelo então presidente Arthur Bernard. Uma curiosidade aí para né? Então, a primeira pergunta vai ser a minha. Ó, do ponto de vista legal, a redução dos salários é permitido ou não? Porque eu sempre entendi que não pode mudar o salário, rebaixar o salário na área da saúde, né? Pode explicar um pouquinho para a gente? Bom, posso sim, Emerson. É uma excelente pergunta, na verdade. Isso tem surgido bastante dúvidas ultimamente em relação a tudo isso. E, a princípio, né,
não é possível a redução salarial. Isso é um princípio básico, assim, basilar do próprio direito do trabalho. Então, a proteção ao trabalhador. O que acontece é que, diante dessa situação que a gente vem enfrentando, né, de uma epidemia assim, global, que vem causando impactos em vários setores da sociedade, uma das medidas que o governo acabou optando foi a possibilidade de redução de salário e redução de jornada, né, num período muito específico, né, diante desse estado de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. Então, há essa possibilidade, sim, porém, existem alguns detalhes a respeito disso, tá? Ou seja, essa redução, né, pode ser realizada somente em até 90 dias, tá? E é proporcional à redução de jornada. Então, por exemplo, se houve uma redução de jornada de 25%, uma redução salarial também de 25%. E o governo vai acabar complementando essa redução salarial, tá? Mas também é uma complementação bem específica, ou seja, retomando o exemplo que a gente deu de 25%, né? Esses 25%, o governo vai pagar 25% daquilo que o trabalhador teria direito de receber do seguro-desemprego. Então, dependendo do valor que a pessoa acabe recebendo de salário, vai acabar tendo uma redução de qualquer forma, mas o governo vai bancar a parte dessa redução. Beleza. Beleza. Pessoal, o Ipaleia, a Olga está dizendo que o som está com eco. Tá com eco. Melhorou agora? Melhorou agora? Melhorou? O pessoal está falando que melhorou. O pessoal tá falando que melhorou um pouco. Tá bom? Tem mais gente entrando. Tem mais gente entrando. Tem bastante gente entrando aí. E como eu falei, tem já uma pergunta da nossa seguidora aqui do nossa seguidora Valéria. A pergunta dela é o seguinte: ela foi demitida em 9/4, solicitou a empresa uma homologação junto ao sindicato. Ela quer saber se a empresa pode recusar fazer essa homologação. E outra coisa que ela foi durante vários anos, muitos órgãos perante a empresa, em função durante 2 anos. Ele nunca recebeu nada mais por isso. Tá bom? E eu vou tentar corrigir o eco aqui. O pessoal está me falando que está dando muito eco. Bom, tá certo. Eu agradeço, né, a pergunta, né? Na verdade, para a gente poder dar uma resposta mais assertiva, a gente deveria fazer uma análise de vários pontos aí, né? Já que é uma situação bem específica. Mas, a princípio, né, desde a reforma trabalhista já não é mais necessário a realização de homologação pelo sindicato. Tá? Então, a princípio, né, em relação a essa questão de homologação, já não é necessário, já faz um certo tempo, já não é mais obrigado. E sobre a questão de acúmulo de função ou desvio, é um caso concreto, né? A gente teria que fazer uma avaliação muito específica do caso dela para a gente poder dar uma resposta. Tá bom. Pessoal, eu abaixei o som aqui. O que vocês estão achando? Daniela, Jô, Daniela. Natália. Melhorou o eco aí, gente? Eu acho que melhorou um pouquinho o eco. E nessa questão as empresas estão demitindo muitos funcionários. Precisa de um tempo para recontratar esses funcionários ou não? Sim, na verdade, se demitir o funcionário e contratar ele, a mesma empresa, né, o que vai acontecer é que em determinado período vai ter algo que a gente chama de unicidade contratual. Né? A Justiça Trabalhista vai entender que foi uma demissão fraudulenta e vai dar continuidade ao contrato como se não tivesse essa demissão. O que tem acontecido bastante, na verdade, é que estão ocorrendo diversas demissões, né, no país inteiro, tendo em vista a gravidade econômica que tudo isso está acontecendo. E muitas pessoas, né, estão tendo problemas para receber, né, porque as empresas estão sem dinheiro, né, então, assim, ou, por exemplo, estão demitindo por situações, né, como força maior, enfim, esse tipo de coisa. Então, assim, nesse ponto específico,
a respeito de demitir e contratar o profissionário, a princípio não poderia. Entendi. Ô Charles, o pessoal está falando que baixar um pouquinho o som, que vai dar menos eco. Vê se você consegue. Tá bom, só um instante. Vê se está melhor aí. Vê se melhorou aí, pessoal. Vamos ver o pessoal, ver se melhorou. Cláudia, você está ouvindo eco aí? Eu acho que deu uma melhorada agora. E uma orientação, assim, no geral, porque hoje a pauta era as relações trabalhistas na época de pandemia. É possível fazer... Ó, tem uma pergunta aqui do Impalé. Quais as mudanças em relação ao teletrabalho? Bom, né, o teletrabalho, né, também conhecido aí como home office, né, é algo que, diante da epidemia, acabou se popularizando bastante. Tá conseguindo ouvir aí? Tô. Tá. Ok? Bom, então, assim, né, já era previsto na nossa legislação o teletrabalho, e com essa questão da epidemia, né, a gente tendo que ficar em casa com a quarentena, isso tudo tem se popularizado bastante. Com a medida provisória, né, uma delas, né, editadas pelo governo, foi um pouco, como quer dizer, flexibilizada essa questão do teletrabalho, tá? Ou seja, o próprio empregador, né, pode indicar para o funcionário trabalhar em casa, tendo em vista essa situação, bastando só fazer um acordo por escrito, né, e avisar com 48 horas de antecedência. Né, diferente do que estava previsto aí para o teletrabalho de maneira ordinária, assim, tá? Numa situação de epidemia. E, inclusive, o próprio teletrabalho é uma das situações que eu diria que são opções viáveis para as empresas, sem ter que, por exemplo, optar por medidas mais radicais, como a própria redução de jornada e de trabalho, ou até mesmo a suspensão do contrato. Eu acredito que existam medidas, né, que, obviamente, né, cabe ao empregador verificar de acordo com a sua área de atuação, com a sua demanda, mas existem medidas como teletrabalho, concessão de férias coletivas ou até individuais, um banco de horas, né, negativo, como o pessoal tem chamado ultimamente, ou seja, você continua pagando o funcionário, né, sem encerra as suas atividades, mas quando isso tudo voltar, essas horas que ele ficou sem trabalhar serão compensadas, né? Então ele teria 18 meses aí trabalhando para compensar essas horas. Ou seja, são medidas que eu entendo que são razoáveis, né? E não tem tanto impacto, por exemplo, como a questão da suspensão do contrato, que a gente acabou ainda não comentando, e a questão da redução de jornada e de salário. Entendi. O Charles, eu queria perguntar, tem umas empresas que eu vi na televisão, dispensou o trabalhador, não respeitou seus direitos trabalhistas para recontratar depois. Isso é permitido? Desculpa, você pode só falar de novo, que deu uma travadinha aqui, Emerson. As empresas, teve algumas empresas que dispensaram seus trabalhadores nessa época de pandemia e pararam de pagá-los, mas sem quebrar o contrato, recontratando após isso sem pagar o direito. É permitido? Não, na verdade, assim, né? Se o contrato ele vai vigorar até a demissão, né? Se eles dispensaram os trabalhadores de trabalhar, é uma coisa, né? Outra é você rescindir o contrato de trabalho. Se rescindir o contrato de trabalho, é a situação de demissão, né? Se recontratar depois, é o que eu falei até numa resposta anterior, de questão de unicidade do contrato. A justiça vai entender que foi uma demissão fraudulenta, né? E vai acabar tendo a continuidade do contrato por todo o período. Entendi. O que talvez possa estar gerando uma dúvida, eu acho que até pegando o gancho dessa sua pergunta, Emerson, é a questão da suspensão do trabalho, que hoje, né, é permitido o empregador suspender o contrato de trabalho por até 2 meses, ou seja, o empregado fica em casa, né, e o governo vai pagar aí o seguro-desemprego para ela. Após esse período, a pessoa volta a trabalhar normalmente, tá? Mas não tem a demissão do funcionário nem nada disso. Talvez seja essa a situação que possa estar caracterizando aí esse seu questionamento. Mas isso que você falou é bacana, não sabia disso. E pode suspender por 2 meses e tomar o trabalhador.
Sim, né? É uma medida, né, que tem o objetivo de evitar demissões, né? Ou seja, aquele comércio, né, que está parado, que não está podendo abrir as portas, vai suspender, né, o contrato de trabalho, o trabalhador não vai trabalhar, mas também não vai ficar sem renda, né? O governo vai acabar pagando de acordo com o seguro-desemprego que ele teria direito caso demitido. O que acontece é que é o seguinte, né? Depende muito, né, do valor do salário que a pessoa teria, né, e tudo mais. Mas eu acho que tendo em vista a situação econômica que a gente está vivendo, né, a situação de caos social, tudo mais que a gente está percebendo no mundo inteiro, eu acho que é uma medida, né, que por 60 dias eu acho que é até razoável, né? Então, é uma medida que tem por objetivo evitar que a pessoa fosse demitida. Que talvez, se não tivesse essa possibilidade, muito provavelmente o empregador não teria condições de ficar bancando o funcionário em casa e acabar tendo que demitir. E isso também ia gerar custos com a demissão, né? Custos com a contratação de novo funcionário depois, treinamento e tudo mais. Então, assim, ia acabar gerando muito mais prejuízo. Entendi. O Rodrigo, ele está perguntando aqui, qual o percentual máximo de redução permitida por lei? Então, na verdade é o seguinte, né? A suspensão do contrato e a redução, se a gente for pensar, se reduzir 100% a jornada de trabalho, você está suspendendo, né? Então, o governo pagaria 100% do seu seguro-desemprego. Então, seria a suspensão máxima, vamos dizer dessa forma, né? Mas existem percentuais que podem ser convencionados, né? 25%, 50%, 70%, né? Acima disso já seria a questão da própria suspensão do contrato. Entendi. Uma outra dúvida aqui que eu tenho, tem uma pergunta do Ricardo. E no caso do funcionário ser estrangeiro, porém trabalha por regime CLT, ele se enquadra nesse caso, concluindo o contrato e depois retorna ao trabalho? Então, na verdade, eu acho que assim, é interessante essa pergunta, porque tudo isso que eu estou comentando serve especificamente para quem trabalha sob o regime CLT, tá? É aquele trabalhador formal, tá? Então, se esse estrangeiro, né, trabalha de maneira formal com o regime CLT, também vai se estender a ele, tá? O que acontece é que, por exemplo, muitas pessoas estão desempregadas ou estão trabalhando de maneira informal, então todas essas medidas que o governo fez, que eu acabei mencionando aqui anteriormente, não são passíveis para elas, tá? Aí a pessoa teria que buscar o auxílio emergencial, né, famigerado R$ 600. Mas todas essas medidas que eu estou mencionando aqui é só para trabalhador que de fato tem a carteira registrada. Entendi. Quero dar um alô para o nosso irmãozão Cláudio, tá aí. Mérita online, tem bastante gente online. Uma outra pergunta que vem do Impalé. E as audiências virtuais? Qual a sua opinião e crítica acerca dessa tendência? Bom, é uma opinião bem pessoal, né? Eu sou contra. Eu acho que, muito embora a justiça não possa parar, a audiência é imprescindível que tenha esse contato próximo, esse contato humano, porque muitas vezes a audiência, principalmente no âmbito trabalhista, ela acaba determinando, né, o êxito ou insucesso da demanda. Então, e fora que, né, você não ter essa pessoalidade, né, essa aproximação para você perceber que talvez aquela testemunha esteja mentindo ou algo do gênero, você acaba transferindo todo o ônus para o advogado. Porque o advogado vai ter que levar a parte, as testemunhas para o seu escritório, ou seja, ele vai ter que se expor para não expor o juiz. Eu acho que isso não é razoável, tá? Então, eu acho que deveria ter alguma medida, né, sei lá, ainda que tivesse audiência presencial, né, com distanciamento, mas transferir todo esse ônus para o profissional, eu acho que acaba pesando demais para o advogado, né, que vai acabar se expondo bastante. Entendi. Uma outra questão que já me perguntaram, as pessoas que estão aptas a receber o auxílio emergencial de R$ 600, e ela fez o cadastro, de repente cadastrou alguma coisa errada, ou foi negado, foi negado. Como que ela faz para se recadastrar? É possível? Porque eles estão dizendo que não consegue, chega num certo dado do site, diz que ou seja, esse CPF já está cadastrado, e foi negado mesmo tendo direito. Simão, no sistema eu não sei dizer como que faz para poder questionar essa decisão, mas é possível sim recorrer,
né, dessa decisão, até porque o próprio governo admitiu que muitos dados deram, né, como inconclusivos, ou seja, não tem como dizer ao certo se a pessoa teria direito ou não. E são muitos, né? Se eu não me engano, hoje eu dei uma olhada, acho que eram mais de 16 milhões de pedidos que estavam nesse sentido, tá? Então, quando eles cruzavam os dados, né, não conseguiam ter um resultado para poder definir se a pessoa teria direito ou não. E, inclusive, né, pode ter erro do sistema também, né? Afinal, foram mais de 90 milhões de pedidos. Então, é razoável que alguns casos possam ter sido falhos, mas é possível sim recorrer. O como fazer isso através do aplicativo ou do site, infelizmente eu não tenho como dizer, mas é possível recorrer sim desse indeferimento. Desse indeferimento. Uma outra coisa, Charles, a Valéria, ela não escutou a resposta dela sobre se a empresa é obrigada a fazer uma homologação junto ao sindicato e a questão do desvio de função, que você comentou anteriormente, mas ela não estava no ar, né? Tá certo, a respeito do desvio ou acúmulo de função, é algo que tem que ser visto caso a caso, né? Então, a gente teria que avaliar a situação dela, ver a questão de documentação, provas, né? Possíveis testemunhas para poder avaliar essa questão, né? Com mais propriedade. E já a questão da homologação, né? Desde a reforma trabalhista já não é mais obrigado. Então, a empresa não tem obrigação de fazer a homologação através do sindicato. Entendi. E uma outra coisa, Dr. Charles, por exemplo, a pessoa trabalha num estabelecimento que está fechado. Aí ela passa a fazer outras funções, por exemplo, de entregador, de atendente, de telefone. Isso é um desvio de função, mas nessa época, o desvio de função não vai ser caracterizado nessa dia. Tem alguma coisa especial para esse? O empregador também mais tranquilo? Bom, na verdade, Emerson, né, não existe nada específico, né? Ninguém esperava que ia ter essa epidemia. E o que acontece é que eu imagino que é o seguinte, né? À medida que esses casos começarem a ir para a justiça, né, a gente vai começar a ver qual que vai ser o posicionamento real do tribunal, né? A princípio, se a gente for avaliar de uma maneira mais objetiva, né, nua e crua, é desvio de função, tá? Mas se a gente for pensar também, né, com um pouco de bom senso, empatia da situação, né, eu acho que, assim, a pessoa não tem como exercer aquela função dela naquele momento. Então, ela vai ficar parada também. Então, acho que é uma questão de só ter um pouco de bom senso, né, dentro dessa situação, e não de oportunismo. Charles, dá umas suas considerações finais aí acerca desse assunto, alguma coisa que você acha importante? Bom, Emerson, né, como considerações finais, primeiro, novamente, eu queria agradecer, né, essa oportunidade, esse convite, fico muito feliz de poder abordar esse tema numa data tão especial e num momento tão importante que a gente está vivendo na nossa sociedade. O que eu queria dizer é que eu acho que nessa situação de epidemia que a gente está passando, né, que a gente está percebendo que tem um impacto não só na saúde da população, mas em toda a economia, na sociedade, né, até culturalmente, né, estão já falando, né, que a gente vai ter que começar a usar a máscara, né, daqui em diante. Então, acho que é um momento da gente ter um pouco de bom senso, empatia pelo próximo, tá impactando várias áreas, não só a área do direito do trabalho, mas locações, contratos. Então, acho que se a gente se pautar nesse sentido, entender que a epidemia, ela não está atingindo só o individual, mas toda a sociedade que está sofrendo com tudo isso, acho que a gente tem um caminho aí a seguir, tá? Tudo é novo, como eu mencionei até na resposta do questionamento passado, não tem como a gente afirmar como que a justiça vai ver tudo isso, mas, de fato, vão surgir novos questionamentos, várias ações judiciais para questionar tudo isso. Mas, a partir do momento que a gente tem um pouco de bom senso e começa a olhar também um lado do outro, acredito que a gente começa a já achar um caminho de solução. Entendi. Uma outra coisa que me ocorreu agora. Você falou das máscaras, né? As empresas que estão funcionando, você sabe se elas têm alguma obrigatoriedade de pegar máscara para os funcionários? Se a farmácia se tornou EPI obrigatório? Bom, então, na verdade, o que a gente tem hoje é que são poucos setores que estão podendo trabalhar, né? Que são setores considerados essenciais. Nesses setores, sim, é importante que tenha
os EPIs necessários, né, que não é só máscara, né, mas também aquele protetor facial, luvas, né, álcool em gel, o distanciamento nas funções, isso tudo é importantíssimo. Caso contrário, você estaria expondo o seu empregado a contrair uma doença aí que tem um potencial de fatalidade muito grande. Então, acho que sim, né? De fato, se daqui para frente essa quarentena começar a ser amenizada, é importantíssimo que os empregadores já comecem a pensar na aquisição desses EPIs. Tá bom. Então, acho que era isso, doutor Charles. Eu quero agradecer por disponibilizar seu tempo no feriado, né? Para nos atender aqui nessa live que tirou muitas dúvidas dos nossos seguidores, né? E quero dizer que você quiser dar o seu tchau, se você quiser falar para o pessoal, para o público agora, você à vontade. Agradecer. Bom, agradeço, né, a presença de todo mundo, né? Dos irmãos aqui presentes, né? Fico muito feliz. Espero ter contribuído de alguma forma, né? Para que tenha solucionado um pouquinho das dúvidas que tenham surgido. Esse tema é muito complexo, né? Aqui o objetivo era a gente ser um pouco mais genérico, objetivo, trazer um pouco de informação. Mas qualquer outros detalhes, o que eu recomendo é que busque um profissional, né, de confiança, porque ele vai poder explicar especificamente caso a caso. Eu vi que você fez até o print da cartilha que você fez, né, informativa. Depois você podia disponibilizar no Instagram, eu também repasso, né? Se o pessoal quiser ter acesso, né? Escrever um material. Assim, eu posso disponibilizar sim, Emerson, né? A gente tem aqui no escritório escrito alguns artigos relacionados aos impactos trabalhistas, por exemplo, os impactos nas locações, nos contratos, enfim. Porque essa epidemia está impactando diversos setores da economia e do direito. Então, aqueles que tiverem interesse em buscar um pouquinho mais, eu posso disponibilizar para o Emerson, né? Não sei como que você pode disponibilizar isso, mas fiquem à vontade, o material aí está à disposição. Tá bom. Então agora a gente vai encerrando. Quem conduziu essa entrevista fui eu, Emerson Facundini, o Papai Quarentena, dando voz e vez aos sistemas que fazem a diferença. E você, doutor Charles, que faz a diferença na sociedade. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Boa noite. Obrigado.